Olá, boa noite, pessoal. Vou deixar o pessoal entrando. Já coloquei aqui o nome da nossa live sobre numerologia kármica. Vamos falar um pouquinho sobre numerologia kármica, né? Muitas pessoas me pedem muito sobre esse assunto. Eu tô devendo essa live desde o ano passado, então vamos lá. Vou esperar vocês ir entrando, mas enquanto isso, eu vou falando aqui. Eu separei aqui as perguntas que o pessoal tinha me feito, tinha me pedido ali para olhar e tal, né? Olá, gente. Oi, Fran. Oi, Pri. Que legal. Muito bom tê-las aqui comigo. E falando, né, sobre numerologia kármica, esse é um dos assuntos, assim, que eu acho que é um dos mais, ao mesmo tempo, mais tabus, vamos dizer assim, dentro da numerologia, porque isso apavora muito as pessoas, né? Quando a gente fala de karma, parece uma coisa pesada, parece uma coisa que a pessoa tem que... É como se ela tivesse uma carga que ela tivesse que carregar, né? Então, essa palavra karma já traz aí um pouco de medo, digamos assim. Então... o ano passado o pessoal pediu e aí eu acabei não conseguindo. Daí esse ano, então, vamos lá, né? Então era para ser hoje pra gente falar um pouquinho de karma. Bom, gente, já vou falando, né? O pessoal vai entrando aí, eu vou falando um pouquinho o que é então karma, né? Para vocês entenderem um pouco mais. Karma é ação e reação. A gente tem uma ideia, na minha concepção, muito errônea ligada a karma. A gente tem sempre uma sensação de que isso é uma coisa muito pesada, é uma dívida que eu tenho de outras vidas, então nessa vida eu vou sofrer até eu pagar esse karma, enfim. É muito da, como é que eu vou dizer assim, da ignorância nossa mesmo e até da nossa falta de buscar um pouco mais de entendimento sobre esse assunto faz com que a gente tenha esse pensamento aí que karma é uma coisa difícil, né? Vão me mandando aí os coraçõezinhos, que isso ajuda também, né, a chamar mais pessoas para a live. E o que acontece? Karma é uma das coisas que as pessoas mais querem entender, mas ao mesmo tempo é uma das coisas que mais apavora. Então, como eu falei, ação e reação. Uma das coisas que a gente tem que entender, que eu acredito que a lei do karma, ela tá muito ligada também à lei da atração, né? Hoje até eu gravei um vídeo sobre lei da atração e eu vou postar no YouTube essa semana. E o que acontece? A lei da atração fala o quê? Ela tá vivendo, tipo assim, acontecendo o tempo inteiro, né? É que nem a lei da gravidade. Às vezes as pessoas acham que, tipo assim, a lei da atração é uma coisa que ela vai escolher quando vai funcionar. E, na verdade, isso é uma ilusão, porque a lei da atração é como a lei da gravidade. Eu não posso dizer agora, lei da gravidade, para de funcionar. E daí daqui a um pouco eu saio flutuando. Não é assim que funciona. A lei do karma é muito parecido com essa lei da atração, porque é ação e reação. A gente atrai aquilo que a gente planta. Só que vem muito uma ideia errônea de que karma é uma coisa que eu trago de outras vidas. E aí fica aquela coisa pesada, o nosso inconsciente cria uma realidade de tipo assim, eu tenho muitas coisas a pagar, muitas dívidas de outras vidas e por isso a minha vida não vai pra frente, nananã, enfim. É essa ideia inconsciente que a gente carrega dentro de nós, que muitas vezes a gente só vai conseguir desmistificar isso quando a gente entende essa questão do karma de uma forma um pouco mais profunda. Então, assim, o karma, as questões kármicas, elas estão ligadas a aprendizados que a gente precisa realizar. Mas eu tenho um desenho que eu sempre mostro aqui, deixa eu até pegar, eu tenho aqui na minha mesa num papel, que eu sempre mostro para os clientes, tá? Esse desenho aqui. Essa é a tua vida, tá? Esse círculo aqui meio torto que eu fiz um dia correndo e eu sempre mostro esse mesmo. O teu karma é isso aqui. É esse pontinho. 1%. 5% no máximo. Isso é karma. 99% é o que tu faz em relação a esse pontinho aqui. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem essa ideia, então, tipo assim, a minha vida é um karma, tudo, né? Eu tô vivendo repetindo padrões, então vem tudo, uma série de coisas aí. Aquilo que a gente planta, a gente colhe, né?
Só que esses padrões, essa repetição de padrões está ligada ao nosso, como é que eu vou dizer, padrões dentro da nossa mente que nos distanciam do nosso ser. Porque quando a gente está muito identificado com esse personagem aqui, né? Vocês estão vendo aqui a Letícia, que trabalha com numerologia, fazendo uma live agora, que é um personagem, meu avatar. Em última instância, a Letícia não é esse avatar aqui, esse corpo, esse óculos, esse momento, a numeróloga. Eu sou uma extensão, um fractal da mente universal. Eu sou um fractal de Deus, assim como vocês. Essa é a nossa verdadeira identidade. Só que quando a gente vem viver essa experiência terrena, a gente tá identificado com essa experiência, com o nosso personagem. Por quê? Porque esse avatar aqui vem viver experiências e dentro delas tem as questões kármicas, os traumas, as coisas que eu preciso trabalhar. Para quê? Para mim expandir. Porque qual que é o significado da vida em última instância? Expansão de consciência, mudança ad infinitum. Porque a mente universal, nós somos um fractal da mente universal. A mente universal, ela precisa se expandir, porque senão não teria motivo para ele ter se, vamos dizer, entre aspas aqui, se subdividido em vários seres, para viver em individualidades. Ela precisa expandir e ela só consegue viver a experiência através de nós, através da nossa experiência. Então a gente precisa entender o quê? Que essa experiência terrena é uma experiência. A gente está experimentando, a gente está aqui vivenciando. Para quê? Para a gente expandir a nossa consciência, para a gente se conectar mais profundamente com o nosso ser. Então as questões kármicas, elas são aquele 1% que eu mostrei aqui no desenho. O que é esse 1%? Ah, de repente você casou com uma pessoa que você já teve uma relação kármica em outra vida. 99% dessa vivência que você tem com essa pessoa são as atitudes do teu momento presente que vão estar co-criando a realidade dos dois. Então, o que acontece? A grande maioria das relações do nosso planeta hoje são kármicas, né? A grande maioria delas, né? Então, tipo, se tem quantas milhões de pessoas aí, a grande maioria delas é kármica. Significa que todas são? Não. Mas o fato de ser uma relação kármica não quer dizer que ela tenha que ser ruim. Vocês entendem? Porque 1% é aquilo que a pessoa precisa vivenciar. 99% é o que ela faz em relação àquilo. Então, assim, essa questão kármica a gente tem que olhar com muito carinho para ela, para entender que as nossas ações do nosso presente estão diretamente influenciando a nossa vida e não coisas que a gente traz de outras vidas. Então, às vezes, a gente tem uma vontade muito grande de procurar vidas passadas, de fazer regressão e tal. Isso faz parte do nosso processo de despertar, faz parte do nosso processo de expansão de consciência. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vida é aqui no presente e não lá no passado, no karma, nas coisas que estão lá atrás. E se a gente ficar pensando como karma uma coisa difícil, pesada, que tá lá no passado e que tá influenciando na minha vida agora, eu cocrio essa realidade. Porque se eu fico lá pensando, porque lá em outra vida eu matei uma pessoa, então agora eu vou morrer e alguém vai me matar. Vocês entendem esses mecanismos da mente e a gente precisa desmistificar e desconstruir esses pensamentos em relação a essa questão kármica. Dentro da numerologia, a gente consegue identificar algumas propensões, tendências de dívidas kármicas. Mas eu sempre falo para as pessoas, isso aqui não está determinando a tua vida. Não é porque tu tem um número que fala de uma questão kármica que a tua vida está determinada por isso. Na verdade, se você tem acesso a essa informação, quer dizer o quê? Que você pode tomar consciência e nesse momento recriar a sua realidade de outra forma. Porque se não fosse assim, se Deus não fosse tão amoroso e não nos desse esse presente lindo que é o livre-arbítrio, a gente não conseguiria, simplesmente essa informação não chegaria até você. Se ela chega, quem está? Essas pessoas que estão aqui na live hoje, que estão ouvindo eu falar sobre karma, sobre isso, é porque estão prontas para receber essa informação. Quem for assistir depois, se eu conseguir deixar gravada também, porque é como se a mente universal estivesse dando a oportunidade de vocês identificarem situações, tomarem consciência de coisas inconscientes que estão acontecendo na vida de vocês e, saio do padrão. E é muito rápido fazer isso.
Só que como que essa virada de chave acontece? Quando a gente se permite a tomar essa consciência e fazer as mudanças na nossa vida. Então eu dei aquele exemplo ali, né? Dei um exemplo de um casamento, vou dar outros exemplos aqui durante a live. E eu quero que fique claro isso para vocês, que a vida de vocês nunca, jamais está pré-determinada. Se fosse assim, não teria por que vocês viverem uma experiência terrena. Vocês simplesmente ficariam lá, né, unidos à mente de Deus, e para que ele vai querer se expandir? Se tudo já tivesse totalmente, vamos dizer assim, pré-determinado. Então a gente tem que entender que tudo depende da nossa vontade de mudança, e isso depende da nossa expansão de consciência, né? Se essa expansão de consciência não acontece, a gente não consegue mudar padrões. Por isso é tão importante a gente investigar as nossas crenças, entender as nossas sombras, acolher as nossas dores, né, as nossas tristezas, aqueles momentos difíceis e tal. Não é negar essas coisas, né? É sempre a gente se conectar com a nossa própria experiência para a gente poder tomar consciência e soltar, expandir, soltar, expandir. Lembra o quê? Que o teu ego, pensa assim, o teu ser tá lá dentro e o teu ego é como se fosse uma camada de cebola por cima, escondendo o teu ser que tá lá querendo entrar em contato com esse poder ilimitado da mente universal, que é o que a gente faz parte. Só que o nosso ego são camadas e camadas e camadas em cima desse ser. A gente não precisa negar o nosso ego, a gente precisa integrar o nosso ego com a nossa centelha, e aí sim as coisas vão fluindo. Então essas questões kármicas que a gente olha muito, e eu estava falando dentro da numerologia, antes de eu falar sobre as dívidas kármicas e quais são os números que são considerados kármicos, eu vou responder as perguntas que as pessoas me mandaram aqui na caixinha de perguntas. Então aqui a Bruna Franklin perguntou assim: o que seria esse Dharma do segundo nome? E aí teve uma outra Bruna que perguntou a mesma coisa, né? O segundo nome está ligado a um Dharma, pode falar mais sobre isso? Então, o Dharma é um pouco diferente do Karma, mas vamos explicar um pouquinho, de uma forma superficial. O Dharma é algo que é o nosso dever, tá? Todo mundo tem um Dharma aqui nessa existência. Só que o Dharma não é uma coisa só. São coisas que a gente precisa trabalhar, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em missão, propósito, Dharma, essas coisas, porque a gente fica com aquela impressão de que a nossa vida está condicionada a uma coisa. E lembrem, tudo que condiciona não é o que vocês precisam. Tudo, a gente tem poder internamente lá, nosso ser tem poder ilimitado, então a gente tem que tomar muito cuidado com os condicionamentos mentais. Eu tenho muito cuidado de falar sobre propósito e missão de vida dentro da numerologia, porque as pessoas botam na cabeça que o propósito e a missão de vida é um número, e aí a pessoa, se ela não está vivendo de acordo com aquele número, ela se melindra. E na verdade aquele número ele fala sobre tendências e inclinações, mas ele não determina o destino de ninguém. Então é bem importante ter isso em mente, antes de eu falar sobre isso, sobre o Dharma. Então, o segundo nome, por exemplo, as pessoas que têm nome composto, tá? Então, o primeiro nome, por exemplo, eu não tenho nome composto. Então, o Letícia é a chave que abre o meu destino. Ou seja, esse é um número de força para mim. O meu nome Letícia tem força do número 32, que dá um 5. Então isso quer dizer o quê? Que esse número mostra de características que eu tenho e elas trazem força para que as coisas aconteçam. O número 5 é um número de mudança, quebra de paradigma, fala sobre, como ele vem do número 32, fala sobre a energia de luz, poder das palavras, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande de passar conhecimento adiante. Então, eu tomando consciência disso, eu sei que eu posso expandir essa habilidade, essa é a chave que abre o meu destino. Mas não quer dizer que eu só vou fazer isso, porque a minha numerologia tem um monte de outros números. Não coincidentemente, o 5 também é meu número de missão de vida. Então, e o que é a missão de vida? É o meu trabalho? É a minha casa? É o meu corpo? Não, missão de vida é o que eu vivo no meu dia a dia. Não precisa ser a minha profissão, missão de vida é aquilo que eu sou. Então eu sou aquela pessoa que quem me conhece sabe, eu sempre fui assim, muito questionadora, uma pessoa que se transforma muito, porque esse 5 fala sobre autotransformação.
sobre uma capacidade de desconstrução pessoal. Isso é uma coisa muito forte minha. Então, o que acontece? Independente da profissão que eu tivesse, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, de me aperfeiçoar. Então, não importa aquilo que eu tenho escolhido fazer na minha vida ou o que eu vá fazer pelo resto da minha vida, a minha missão é o que eu vivo. E eu sou sempre uma pessoa que procuro trazer consciência para as outras pessoas. Então, eu tenho uma energia muito catalisadora. Isso é uma característica minha. Talvez outra pessoa, a característica dela é desenvolver espiritualidade, a missão de vida dela é 7, então ela vem desenvolver ali esse lado espiritual. Então cada pessoa tem uma missão, só que, por exemplo, uma pessoa que tem missão de vida 7 trabalha num banco, ela tá na profissão errada? Não, tem outros números que tem que olhar. Ela pode viver a espiritualidade dela na vida dela, ela pode ser uma pessoa que tem muita fé, uma pessoa que acredita, que causa expansão de consciência para outras pessoas, mas não necessariamente ela precisa estar numa profissão que envolva a espiritualidade. Então lembrem sempre, nada de se limitar. E esse Dharma que eu estava falando ali, que é o segundo nome, pessoas que têm nome composto, então não é o meu caso, mas vamos pegar um nome aqui, sei lá, Ana Lúcia, né? Ana é o nome-chave, né, da pessoa, é o que abre as portas do destino. E o Lúcia é o Dharma dela, é o dever. Esse nome tem uma vibração e ele fala sobre coisas que ela vai vivenciar e que ela precisa trabalhar na vida dela. Ao mesmo tempo, são habilidades que ela já traz de vidas anteriores. Ela já vivenciou esse Dharma. Ela só consegue vivenciar ele hoje porque muito provavelmente em uma outra vida ela já viveu essa energia e hoje ela traz como uma força, como se fosse assim uma maletinha de ferramentas que ela está trazendo para ajudar ela nessa experiência terrena. Então isso que é esse Dharma, que seria o segundo nome, composto, tá, gente? Se for sobrenome, aí não tem. Isso quer dizer o quê? Eu, Letícia, não tenho nome composto, então eu não tenho segundo nome, então eu não tenho Dharma? Não, gente, não vamos generalizar. Eu tenho Dharmas de outras formas, mas eu não tenho um compromisso assumido com a espiritualidade ligado a uma energia. Vocês entendem? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não se limitar. Uma pergunta que eu achei muito legal aqui da Luciana, que ela fez pra mim é assim, ó. Pela data de nascimento, quer dizer que gêmeos teriam a mesma missão, karma, dharma? Não. Porque a data de nascimento está falando sobre vivências, tendências e inclinações, tá? Então, assim, algumas coisas, algumas vivências desses gêmeos vão ser parecidas, mas o nome deles é diferente. Então, ninguém registra lá os gêmeos com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome exatamente igual. Então, as vivências são diferentes. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que talvez um vai lidar melhor com... Ele pode ter o mesmo número de destino, mas um deles tem uma capacidade mais fácil de lidar com esse número de destino e o outro não. Porque eles têm forças diferentes. Então a gente tem que analisar uma série de coisas, tá? Algumas coisas são parecidas. Vamos dar um exemplo. Os dois nasceram no dia 13. 13 é um número kármico. Então, os dois têm dívida kármica 13? Sim, os dois têm dívida kármica 13. Mas não quer dizer que os dois vão lidar com isso da mesma forma. Porque a gente tem que analisar o nome completo da pessoa para ver as habilidades que ela traz, para entender ali como vai funcionar essa simbiose. E, gente, eu trabalho numerologia de uma forma muito diferente, tá? Eu trabalho numerologia de uma forma espiritual. Então, assim, tem muita coisa que às vezes eu vejo no mapa, tem coisa que não tá no mapa, mas eu vejo porque eu tenho uma equipe espiritual que trabalha comigo. Agora, quando eu fiz o curso de registros akáshicos, apareceu isso lá, né? Numa das leituras que tinha, eu já sentia, mas eu não tinha absoluta certeza de como funcionava esse trabalho. Enfim, eu sempre falava que tinha um lado espiritual, mas agora ficou muito mais aflorado depois que eu fiz o curso, porque daí eu comecei a realmente ver eles trabalhando. E assim, tanto que assim, quando as pessoas compram um mapa, gente, eu começo a mexer no mapa, eu peço no mínimo 10 dias, porque durante 7 dias a equipe espiritual faz um trabalho com a pessoa para que ela se abra. Porque eu trabalho numerologia de um jeito totalmente avesso do que vocês estão acostumados a ver por aí. Então eu trabalho muito essa questão energética e espiritual da pessoa, então essa equipe espiritual faz o trabalho. E eu vou dizer pra vocês assim que eu praticamente não faço quase nada, eles que fazem tudo. Eu tô ganhando aqui praticamente ganhando só pra ser o canal, sabe? Essa que é a realidade. Eu me permiti, eu entendi que isso fazia parte da minha missão, então quando a numerologia veio pra mim foi pra justamente eles fazerem esse trabalho.
E não tô fazendo isso porque eu sou especial, tá? É porque eu tenho muita dívida kármica pra pagar, então tenho que, como é que eu vou dizer assim, tive que me colocar a serviço da luz, porque a verdade é só uma. Quem é terapeuta, quem trabalha no mundo holístico aí, tem muita coisa para resgatar, então a gente escolhe, a gente acorda lá para vir aqui ser terapeuta e ajudar outras pessoas justamente pra gente poder resgatar aí as coisas, os nossos erros do passado, né? Então eu sei que eu não sou especial por fazer isso, mas esses dias eu falei uma coisa nos stories que é bem interessante. Não importa se tu trabalha com contabilidade, existe uma equipe espiritual que trabalha contigo. Não importa se tu é CEO de uma empresa, não importa se você varre rua ou se você é pedreiro, existe uma equipe espiritual que trabalha com você. Em todo lugar. O que você tem que fazer é pedir ajuda. Eu tive um caso ontem, eu tava fazendo um oráculo, eu faço um trabalho que é o oráculo do ano pessoal de uma pessoa e eu tava tendo muita dificuldade de me concentrar, eu não tava conseguindo fazer. E aí eu pedi ajuda espiritual naquele momento. Sempre que eu vou fazer um trabalho, eu peço ativação e peço ajuda dos mentores. Mesmo que eu não faça, eles estão sempre presentes, mas quando eu peço, eles interferem, vamos dizer assim. E isso é pra todo mundo, não é só pra mim. Tu não tá conseguindo se concentrar no teu trabalho, tá com dificuldade para fazer alguma coisa, pede ajuda espiritual, na hora eles vêm. Só que quando a gente tem percepção extrasensorial, quando a gente vai desenvolvendo esse lado, a gente começa a perceber a diferença de energia quando eles estão perto e quando eles não estão. Mas assim, a espiritualidade está pronta para ajudar todo mundo. Eles só precisam que a pessoa peça. Olha, preciso de ajuda, por favor. Vai ter sempre um mentor e um anjo da guarda ali para ajudar. E aí eles me ajudaram, eu pedi pra eles neutralizarem os meus pensamentos, porque eu não tava conseguindo me concentrar e tal. E realmente, eu trabalhei 3 horas direto, assim, ó, eu não pensei em nada, nem não abri o celular, porque às vezes eu tava muito dispersa, olhando mensagem, outras coisas, eu não tava conseguindo fazer aquilo. Então é um trabalho de uma equipe espiritual. E qualquer pessoa, qualquer área tem isso. O que a gente tem que sempre buscar? A ressonância. Eu entro em ressonância com a energia dessa pessoa? Entrei, então isso quer dizer que que o teu caminho é para ser atendido por aquela pessoa ali, a equipe espiritual que ela trabalha tá entrando em ressonância com a tua energia. Então por isso que eu tenho muito assim, ó, eu nunca forço ninguém a fazer mapa, essas coisas, porque eu entendo que a pessoa tem que estar aberta. Meu trabalho é muito quebrador de paradigmas, sabe? Então, o que acontece? Vai ter catarse, a pessoa vai passar por situações ali, ela vai ter que olhar profundamente para algumas coisas, mas não é porque é só o meu trabalho, é porque eu trabalho dessa forma. Então, quem entra em ressonância comigo vem para essa energia. Tem outras pessoas que trabalham de outra forma e tem outras pessoas que vão entrar em ressonância com outra energia. E isso tudo faz parte dessa questão kármica, digamos assim, do nosso planeta. E aí, falando agora sobre outra pergunta que o Túlio colocou aqui pra mim, ó. Quem nasce em determinados dias do mês pode possuir mais ou menos karma? Na verdade, eu não tenho como afirmar isso com certeza, porque tem dias e números que são kármicos, como eu falei pra vocês antes. Mas não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 13 tem mais karma do que uma pessoa que nasceu no dia 10. Isso seria irresponsabilidade falar sobre isso, porque eu não tenho como saber, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, né? Isso tá dentro do campo acástico da pessoa. Então tem uma série de coisas que tá por trás disso. Mas aquelas pessoas que nascem em dias kármicos, ele já tá escancarando ali uma coisa que ela precisa trabalhar dentro da experiência terrena dela. Lembrando que a vida dela é o círculo, o karma é 1%, né? Essa bolinha aqui, para as pessoas já não acharem que daqui um pouco, sei lá, como é que eu vou dizer assim, tá cheio de karma e que a vida da pessoa não vai andar. Não, é 1%, é só para tomar consciência. Então o número 13, tá? Só que outra coisa que é importante falar, não é só o dia que tu nasceu. O 13, às vezes as dívidas kármicas estão escondidas lá no sobrenome da pessoa, lá no nome. Tem que fazer uma série de cálculos e combinações para achar, tá, gente? Então não quer dizer só que a pessoa nasceu num dia que ela tem aquela dívida kármica. E eu vou dizer pra vocês que é muito melhor você ter consciência, tipo, se a pessoa nasceu num dia kármico e ela tem essa possibilidade de saber sobre isso, é muito melhor do que uma pessoa que não nasceu num dia kármico, não tem acesso a essa informação e passa a repetir padrões.
Então isso é bem importante olhar, porque quando a gente consegue ter acesso a esse tipo de informação, a gente tem a capacidade de fazer a mudança, mas quando a gente não tem, a gente fica vivendo lá a roda de samsara sem conseguir sair. Então lembrem-se, se dar conta desse tipo de coisa é muito libertador, porque faz com que você tenha o poder de fazer a mudança. Então voltando, né? Número 13, ele é considerado um número kármico, né? Porque ele é um número que ele fala sobre a morte, né? Dentro do tarô ele tá ligado ao arcano da morte. Então assim, as pessoas que nasceram no dia 13 ou que têm uma dívida kármica 13 em alguma parte da numerologia, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma dívida kármica 13 dentro da minha numerologia e ela não aparece na minha data de nascimento, em nenhum outro lugar ela tá escondida lá no meu nome e eu consegui perceber. E o que é a dívida kármica 13? Ela tá ligada à questão da morte, né? É a transcendência. Ela geralmente assim, pode ser que em outra vida eu tenha cometido atentados contra a vida, a pessoa que teve 13, né? Ela cometeu atentados contra a vida. O que é atentados contra a vida? Às vezes um vício que fez com que ela ficasse doente e acabasse desencarnando. Às vezes fez mal para alguém, não necessariamente é um suicídio ou matou, não, é uma série de coisas. Então assim, não se limitem a esse tipo de coisa, quem tem dívida kármica 13 matou alguém, não é isso, tá? O objetivo aqui não é taxar nada, e sim mostrar que existe uma possibilidade de um atentado contra a vida. Então nessa vida, como que eu resgato isso? Através do trabalho, né? 1 mais 3 dá 4, através do trabalho. Então quem tem dívida kármica 13 precisa, geralmente é uma pessoa que busca muita segurança, precisa de segurança na vida profissional. Geralmente são pessoas que assim, se a vida profissional não vai bem, parece que o resto nada vai bem. Então tá muito ligada essa energia da dívida kármica 13. E isso fala sobre transcender, ao mesmo tempo transmutar. Então como que a pessoa vai resgatando isso? Conforme ela vai se autotransformando, ela vai se permitindo deixar morrer uma parte do ego para nascer uma parte mais ligada com o ser. Ao mesmo tempo, um trabalho que faça o bem para muitas pessoas, um trabalho que faça com que a pessoa tenha diligência, disciplina, né, que ela busque de alguma forma esse autodesenvolvimento também. Ela tá resgatando essa dívida kármica, vamos dizer assim. E uma coisa que é importante entender, que quando a gente todo mundo tem karma e todo mundo tem dívida kármica, tá? Mesmo que não apareça na numerologia. Mas o que acontece? A gente escolheu estar nessa experiência terrena para expiar as nossas faltas, porque a gente está num planeta de provas e expiações, né? Então todos nós cocriamos a realidade coletiva. E aí a gente está aqui vivendo essa experiência terrena para justamente a gente poder transcender e expandir a nossa consciência para estar cada vez mais conectada com o nosso ser, né? Com a mente de Deus, né? O fractal que a gente é, né? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que era essas aqui. Continuando. Depois a gente tem o número 14, tá? Então as pessoas que nascem no dia 14 ou que têm o 14 em alguma parte da numerologia e tem que fazer o mapa porque não necessariamente tá tão visível, tem alguns cálculos que a gente faz e descobre. O 14 tá ligado a questões de prazeres, tá? Pode ser que a pessoa tenha abusado muito de prazeres e coisas em outras vidas e aí acaba expiando essa falta nessa vida, digamos assim. E aí, às vezes, a pessoa está sujeita a situações abusivas, relacionamentos abusivos, coisas difíceis de se lidar, né? E aí, como que ela expia isso? Como que ela transcende isso, né? Quando ela se abre para mudança, porque 1 mais 4, ele tá falando sobre essa energia da mudança, ao mesmo tempo, sabe, não abusar de sexo, drogas, vícios, né, porque esse 14 aí é um chamado muito grande para abusar de várias coisas, fazer com que a pessoa daqui um pouco esteja muito voltada para essa questão dos prazeres e acabe se reprimindo também. Então tem os dois lados, tem pessoas às vezes que tem dívida kármica 14 que a pessoa está totalmente reprimida, ela não se permite a ter nenhum tipo de prazer na vida dela, ela não, nem com comida, nem com nada, sabe? Tudo pra ela tem que ser
é sempre aquela coisa do certo e do errado. Então, quando ela toma consciência disso, ela também começa a entender que os prazeres fazem parte da experiência terrena. O problema é quando a gente abusa, é quando a gente passa dos limites das coisas, né? E essa dívida kármica 14 está falando sobre isso. Então, pode ser que a pessoa passe a viver situações abusivas, coisas difíceis na vida dela, ou não. Como eu falei lá no início, é 1% da situação, 99% é como a gente reage em cima daquilo. Então, às vezes a pessoa passou por um relacionamento abusivo, ela pode das duas uma, se tornar uma pessoa abusiva também, ou daqui um pouco ela ressignificar isso e entender que faz parte do passado, ela soltou isso e a partir de agora ela vai se tornar uma pessoa melhor, ou daqui um pouco essa situação abusiva trouxe muitas dificuldades para ela na vida, mas de outra forma ela consegue olhar para isso como uma oportunidade de crescimento, né? Então assim, tudo é a forma como a gente reage em relação às coisas que nos acontecem. Por exemplo, uma pessoa passou por um acidente. Tem gente que passa por um acidente, fica tetraplégico e, cara, a vida da pessoa muda, ela começa a ter mais gratidão, ela realmente tem uma virada de chave. Tem gente que vai acontecer isso e a pessoa se afunda lá no fundo do poço. Por quê? Porque cada um escolhe como vai vivenciar os seus traumas, né? É muito pessoal isso e vai depender muito do sistema de crenças da pessoa, do quanto ela está disposta a se expandir. Então assim, usa todas as dificuldades, as coisas ruins que tu já passou na tua vida como oportunidades de crescimento pessoal, como oportunidade de cura. Eu sempre falo, pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Então, sabe essas pessoas que fazem, entre aspas, o mal ou que maltratam outras pessoas? Por que eu falei entre aspas? Porque ninguém, gente, é totalmente mal. A gente é um fractal da mente universal que é amor incondicional o tempo todo. Todos nós emergimos da mesma fonte, então ninguém é totalmente mal. Então, quando a gente olha nosso semelhante, a gente fica só enxergando os defeitos, as coisas ruins dessa pessoa, a gente está focando no lado ruim, mas existe um bem lá oculto, existe uma coisa boa dentro daquela pessoa que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. Então é importante a gente expandir os nossos pensamentos nesse sentido e começar a enxergar de uma forma mais profunda as coisas e não só de forma superficial. Continuando, outro número que é um número kármico também, número 16. 16, ele também é um número kármico, ele fala sobre orgulho e vaidade. Pode ser que em outra vida a pessoa tenha passado por situações que ela abusou de poder, ela se aproveitou de outras pessoas e aí nessa vida ela é totalmente atingida na parte do orgulho, da vaidade. Muitas vezes ela tá prosperando, a vida dela tá andando, de repente acontece um baque, alguma coisa ruim, muito ruim para fazer com que ela tenha que trabalhar a humildade. Então, a dívida kármica 16 está muito ligada a gente trabalhar a nossa humildade, a trabalhar a compaixão ao próximo, ao mesmo tempo a própria autocompaixão, não ficar se culpando pelas situações. Então, a gente fala que o 16 está ligado a possíveis catástrofes, mas não quer dizer que exatamente essas coisas vão acontecer. Daqui um pouco a pessoa já nasceu e já começou a trabalhar a humildade desde criança. Pode ser que nunca ela vá viver nada, nenhuma catástrofe, vamos dizer assim. Mas são coisas assim, às vezes separações, perdas de bens e coisas assim que a pessoa vivencia para trabalhar a humildade. Quando ela entende que ela não é o centro do mundo, quando ela começa a trabalhar esse lado mais do ser e da espiritualidade, porque o 16, como que a gente espia, vamos dizer assim, como que a gente resolve, a gente resgata o karma 16? Através da espiritualidade, 1 mais 6, 7, espiritualidade. Né? Desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver a nossa intuição, buscar ajuda espiritual, estar junto com os nossos guias espirituais, né? E não importa a profissão que a pessoa escolha, ela tem esse trabalho aí espiritual do autoconhecimento de uma forma mais profunda. Então é muito ligado a esse 16.
como tem gente que vai entrando e saindo, vou repetir mais uma vez, não tá só no dia de nascimento, pode estar em várias partes da numerologia, tem que fazer mapa para ter certeza, tá? Mas não necessariamente, não é porque a pessoa não tem ali, daqui um pouco, aquele número de dívida kármica que ela não tenha, porque tem pessoas que eu pego o mapa que a pessoa não tem nenhuma dívida kármica, mas ela também tem questões kármicas para resolver, senão não tava aqui na experiência terrena, né, gente? Vamos combinar. Deixa eu olhar aqui. Marcos Sampaio colocou a data de nascimento. Gente, eu não tenho como fazer aí a análise da data de nascimento, mas me chamou a atenção porque tu nasceu no mesmo dia que a minha mãe aqui, 28/6, e a avó do meu namorado também nasceu nesse dia aí. No mesmo dia, né? Não no mesmo ano. Então, o que acontece? Continuando, tá, gente? Número 19 também é uma dívida kármica, tá? É um número kármico. O 19 é uma dívida kármica de almas muito antigas, almas elevadas, almas que já entenderam qual é o significado do universo, essa coisa da causa e efeito, e aí eles nascem com essa dívida kármica justamente para quê? Porque eles entendem que tudo é ação e reação, e as coisas na vida dessas pessoas acontecem muito rápido, de bom e de ruim, elas plantam, elas colhem, é muito louco. Quem tem a dívida kármica 19, assim, tem um poder de cocriação, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade com aquilo que tá fazendo. Porque são almas que já viveram muitas experiências aí dentro da experiência terrena e outras dimensões, e que tem esse entendimento aí da lei da causa e efeito. Justamente vem com essa dívida kármica porque tem esse entendimento. Então ele fala, o 19 também é o arcano do sol, né? Antes eu não falei, o 16 é o arcano da torre, que fala, né, sobre sedimentar a vida sobre bons alicerces, né? E o 19 é o arcano do sol, que fala sobre deixar a sua estrela, vamos dizer, brilhar, né? Ele colocar luz sobre o que é bom. Então, as pessoas que têm dívida kármica 19, primeira coisa, é uma alma que já tem uma expansão de consciência muito grande, né, e tá vivendo essa experiência aqui, às vezes passa por muitas dificuldades por causa muito da experiência de agora e não de outras vidas, tá? É muito ação e reação, então o número 19 fala sobre essa energia e ela pode estar em qualquer parte aí da numerologia da pessoa, não necessariamente só no dia que ela nasceu. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre dívidas kármicas? Não me mandem data de nascimento, porque eu não vou fazer análise de data de nascimento aqui, porque senão eu vou ficar até a próxima encarnação aqui. me mandem perguntas aí sobre o assunto que a gente tá falando. Até porque, gente, como eu falei durante toda a live, eu não tenho como dizer que só o dia, somando a data de nascimento, eu vou saber sobre dívida kármica, porque ela pode estar no nome da pessoa, ela pode estar, sabe? Então tem que fazer uma série de cálculos ali, não dá pra olhar isso de forma superficial. E eu vou dizer pra vocês que eu tenho muito cuidado pra falar sobre esse assunto, porque eu acredito que isso é uma coisa que pode melindrar as pessoas, pode fazer com que a pessoa se trave porque ela viu que ela tem uma dívida kármica ali, daqui a pouco ela se melindra, se trava por medo de daquilo ali tá, sei lá, de alguma forma atravancando a vida dela. E na verdade, como eu falei desde o início da live, é o que? 1%. O fato de você estar tomando consciência disso te dá o poder de transformar isso. Né, te dá o poder de transcender, vamos dizer assim, essa dívida kármica aí, né? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi muito nesse curso de registros akáshicos que eu fiz, vamos parar, agora vamos dar uma viajada aqui, né, gente? Vamos pensar um pouquinho em física quântica, multiversos, enfim. Tempo do não tempo. A gente sabe que o tempo, do jeito que ele é uma coisa que a gente vive aqui na Terra, porque o tempo, na verdade, não existe. Presente, passado e futuro estão acontecendo simultaneamente dentro do espaço. O Carlos Torres tem um livro chamado A Era de Ouro, não sei se alguém já leu, e lá ele explica exatamente como é que acontece isso, e acho que ajuda bastante vocês a entender um pouco mais, tá? Então, o que acontece? A nossa consciência, o nosso eu superior, vamos dizer assim, ele tá lá, ele é como se fosse... Como é que eu vou... Deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que vocês vão entender um pouco melhor.
porque às vezes a nossa cabeça não entende de forma tão fácil. Então pensa assim, ó, o teu eu superior, ele tá subdividido em várias partes. Então teu eu superior é esse do meio aqui. E o teu eu superior, ele se subdivide em várias partes. Ou seja, nós somos um fractal da mente universal. Então pensa assim, esse eu superior aqui, ele é um fractal da mente universal. Só que dentro do nosso eu superior, a gente se subdivide em vários fractais de nós mesmos, porque a gente tem essa mesma capacidade que a mente universal, Deus, tem de subdividir. E cada um desses nossos fractais aqui vive uma experiência terrena. Pode ser na Terra, pode ser em outro universo, outra dimensão, não importa. Só que dentro do tempo do não tempo, todos esses fractais aqui estão vivendo a experiência simultaneamente, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo. Então vamos dizer que tem um fractal teu que está encarnado lá no tempo do Egito. Tem outro que está encarnado aqui e tem um outro que está encarnado lá no tempo do futuro, lá em 2300 mais ou menos. Esses três fractais, o que está lá no tempo do Egito, o que está aqui agora e o que está lá em 2300, estão vivendo essa experiência simultaneamente. Agora eu dei um nó na mente de vocês. É assim que funciona o tempo do não tempo. Todos estão vivendo essa experiência simultaneamente. Quando o meu fractal daqui expande a consciência e se dá conta de uma série de coisas, ele interfere na vida daquele que está lá do Egito, o meu fractal lá do Egito, e o que está lá em 2300. Vocês entendem? Vocês já tiveram sonhos com vocês mesmos, como se vocês estivessem conversando com vocês mesmos no futuro ou no passado? Ou vocês acessam vidas passadas, às vezes, nos sonhos? É isso, gente. Simultaneamente aquilo está acontecendo, aquela vida lá do Egito está acontecendo. E eu vou dizer para vocês que se caso vocês queiram reencarnar lá no tempo do Egito, vocês podem, porque não existe tempo. O formato de tempo que a gente entende aqui, presente, passado e futuro, é nessa experiência aqui. Só que isso é uma coisa muito complexa e eu tô quase dando um nó na cabeça de vocês, né? Agora falando sobre isso. Mas é assim que funciona, gente. Então, em última instância, o karma não existe. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque se todo mundo, todas as partes da Letícia estão vivendo simultaneamente, quando eu expando aqui, quando eu resolvo alguma coisa aqui, eu curo a Letícia lá do Egito, a Letícia de 2300, a Letícia todas as Letícias. Vocês entendem? Tô botando o nome de Letícia, né? Mas é o meu eu superior. E é assim com todas as pessoas. Então, por que a gente vem para essa experiência? Pra gente se curar, pra gente se expandir, pra gente melhorar. Quanto mais tu faz isso, mais tu resolve todos os teus eu superior, teus eu superior não, só tem um, mas os teus fractais que estão em outras partes aí dos multiversos, né? Quando você se cura, quando você olha para suas dores, quando você transcende essas coisas, você cura todas as outras vidas. É muito louco isso. Então, quando a gente... Só que, claro, nem todo mundo ainda consegue pensar de forma abstrata para entender isso de uma forma profunda, porque é uma coisa que dá um nó no cérebro quando a gente pensa nisso. Mas, ao mesmo tempo, é muito libertador, porque quando a gente está focado no presente, no que a gente está vivendo agora, nessa live, no que vocês estão escutando, mais a gente vai aprendendo a se libertar de todo o resto. Porque quando a gente está muito preocupado com o passado, quando a gente está muito no futuro, pensando no que vai acontecer, nas metas que eu quero atingir, não sei o que, eu não vivo o presente, eu estou desperdiçando uma oportunidade de cura. Vocês entendem? Por isso é tão importante a gente trabalhar a nossa consciência, pra gente trabalhar o nosso eu, o superior ali, né? Não é essa palavra que eu queria usar, é o auto-observador, essa aí. A gente tem que estar observando o nosso personagem. Então, o que a Letícia tá pensando nesse momento?
né? Ela tá focada na escassez. Qual é a dificuldade que ela tá vivendo? Ela tá se sentindo triste? Por que ela tá se sentindo triste? Ah, por causa de tal coisa. Então, observar o que o nosso avatar tá vivendo. Fazer esse distanciamento, mas ao mesmo tempo entender que a gente precisa integrar. E aí, quando eu aceito o que eu tô vivendo e as coisas que estão presentes na minha vida nesse momento, eu consigo transcender. Só que só é possível fazer isso se a gente está no momento presente. Não tem como fazer isso lá no futuro, lá no passado. Porque nesse momento, quando eu me curo, automaticamente acontecem coisas nesses outros fractais aí. Então, uma coisa depende das outras. E tudo, gente, tudo em relação a nós mesmos. Às vezes a gente acha que vem pra Terra para cuidar, para melhorar o mundo. A gente vem para se curar. Pensem só, 7 bilhões de pessoas, se cada uma dessas pessoas estiver preocupada com a sua própria experiência, cuidando de si mesmo, trabalhando a autocompaixão, o que vai acontecer? Cada uma delas se cura sozinha e aí todos se curam. Por quê? Lembra que eu falei antes? Pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Quando a gente não tá bem, a gente faz mal pro outro. Então, quando alguém faz mal para nós, lembra-se sempre, não é só em relação a ti, é em relação àquela pessoa, ela não tá bem. Então, não se ofende, não entre naquela energia. Se conecta com a tua experiência. Já é difícil tu ter que lidar com as merdas que tá dentro de ti, tu imagina ter que lidar com as merdas dos outros, sabe? Usa aquilo como uma oportunidade. Ah, a pessoa falou, me incomodou, me chateou. Poxa, então esse é um momento para mim fazer uma análise aqui. Qual parte minha está entrando em ressonância com aquilo que aquela pessoa... A pessoa falou para mim que eu sou feia e gorda. E aquilo me ofendeu, me chateou. Quer dizer o quê? Que existe uma parte dentro desse avatar aqui que acredita naquilo que aquela pessoa falou. Por isso que eu me chateei. Senão eu não teria... Tipo assim, eu teria passado batido, eu teria dado risada. Ah, a pessoa fez o que ela quiser, o problema é dela. Vocês entendem a profundidade das coisas? Então, o meu papel aqui é sempre trazer expansão de consciência, é tipo assim, deixar vocês com a cabeça assim, fritando, para que vocês realmente tomem consciência das coisas que estão vivenciando nesse momento, né? E essa questão kármica é muito isso, é a gente entender que é só se concentrar nesse momento, né? Entender o que é a numerologia kármica, o que esses números kármicos. E fora tudo isso, gente, a gente tem uma outra parte dentro da numerologia que são as lições kármicas, que são as faltas de letras que a gente tem dentro do nosso nome. E as lições kármicas, elas são um pouco mais leves que a dívida kármica, digamos assim. Mas elas também estão falando de aprendizados que a gente precisa ter dentro da nossa experiência. Então, por exemplo, no meu nome lá, falta a letra 7, né? Letras com o número 7. Então eu preciso trabalhar essa lição kármica, ou seja, esse lado da espiritualidade é bem importante para mim desenvolver. Quem tem falta de número 1 precisa trabalhar a independência, né? Daqui um pouco foi muito, mandou demais em outras vidas e nessa vida às vezes tem que ficar em segundo plano, então precisa trabalhar esse lado da independência. É bem difícil ter lição kármica 1, eu acho que eu nunca peguei ninguém com lição kármica 1. Lição kármica 2... fala sobre cooperação, é aquela pessoa que tem que aprender a cooperar com outras pessoas, né, que tá faltando alguma letra que tem a letra B, B é uma das letras, né, que me veio B na cabeça, mas assim, que falta o número 2, que existem outras letras que tem a lição kármica também. Depois a 3 está falando sobre comunicação, né, se desenvolver, ao mesmo tempo sociabilidade, estar em contato com outras pessoas. A lição kármica 4 fala sobre organização, questões financeiras, dificuldade às vezes de a pessoa não conseguir se organizar, né? Depois a lição kármica 5 tá falando sobre questões sexuais, prazeres, né? Que nem a dívida kármica 14, que tá muito ligada a isso, e a lição kármica 5 também. A 6 fala sobre família, né? Daqui um pouco em outra vida a pessoa não ajudou a família e aí nessa vida acaba tendo que passar por situações difíceis ligadas à família. Então é uma lição que ela precisa aprender. O 7 eu já falei que tá ligada a questões espirituais. Às vezes a pessoa se desenvolveu muito espiritualmente e não passou o conhecimento adiante. O 8 tá falando sobre energia de poder, dinheiro. Então às vezes a pessoa abusou do poder e aí acaba sendo testada muito nessa vida em questão de paciência mesmo, de delegar poder. O 9
Aí ele tá falando sobre a questão da humanidade, né? Não se preocupou com o todo, e aí, tipo assim, não estava preocupado com as questões coletivas, e aí nessa vida precisa espiar essa lição aí como um aprendizado da coletividade, né? De estar em contato com pessoas, enfim. Então, cada número ele tá falando ali sobre questões que a gente precisa vivenciar. Dentro do mapa a gente aborda isso de uma forma um pouco mais profunda. Mas como eu falei desde o início, é importante que você sempre lembre que essas questões kármicas, elas são 1%, 99% é o que tu vai vivenciar. Então a gente falou lá da dívida kármica 13, daqui um pouco, nessa vida, tu passa por alguma situação ligada à morte, ou de repente pode estar dentro de algum vício, você precisa vencer isso, porque é a forma como você tem que espiar essa dívida kármica ali, sabe? Então 1% é o que te acontece, 99% é o que tu age em relação àquilo. Ao 16 que eu falei das catástrofes, passou por uma separação, passou por perda de bens. O que tu faz em relação a isso? Passa o resto da vida se lamentando, tá sempre porque a minha vida é uma merda, não sei o quê, ou você aprende com isso, né? Então é muito importante a gente olhar mais profundamente. Deixa eu olhar aqui que tem perguntas. Aqui abriu as perguntas aqui, vamos ver que eu não tinha conseguido abrir antes. Vamos ver aqui, uma diferente aqui, ó. O que significa o número 13 quando a gente vê o número 13 em tudo? Então, olha, Saíra, teria que ver, tá? Mas assim, se tu tá vendo bastante esse 13 em tudo, pode ser que você tem a dívida kármica 13 esteja na tua numerologia em alguma parte. Outra coisa, se caso não tenha isso, pode ser, o número 13 tá falando sobre autotransformação, tá? Então sempre que a gente vê o 13 é um convite à transmutação, na verdade, né? O que é transmutação? Transformação é tu comprar um tecido e fazer um vestido, isso é transformar. Transmutação é a borboleta. Era uma lagarta e se transformou numa borboleta. Quando tu vê a borboleta, tu não acredita que ela é lagarta. E o 13 é um convite à transmutação, ou seja, a gente deixar algumas coisas nossas, desconstruir o nosso ego e se concentrar aí tipo assim, estar mais próximo do nosso ser, tá? O número 13 traz essa energia de transmutação. Ele é o número da fênix, né? Tá ligado a essa coisa da... morrer, né, para renascer uma parte mais bonita. Então é mais ou menos assim. Será que tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver. As outras perguntas eu respondi ali antes, né? Eu não tinha visto que elas estavam aparecendo aqui. Antes eu abri e não estava aparecendo. Eu disse, sumiu, mas estão aqui. E aí eu tinha salvado aqui no meu Vamos ver, estou passando por uma passagem da pedagogia para a psicologia. Pois é, então, é um momento de transformação, mas é bem essa energia do 13. Onde eu vejo as letras e os números para eu saber quais as lições para autoanalisar? Tu pode fazer um mapa numerológico ou fazer fazer o cálculo ali dos teus números, tá? Acessa lá dentro do meu blog, tem um texto, numerologia do nome, e lá tem a tabela. Aí tu faz a conversão lá do teu nome, né? E aí as letras que estiverem, os números que estiverem faltando são as lições kármicas, tá? Então, por exemplo, tu pegou teu nome completo, olhou a tabela lá, fez a conversão, faltou o número 7 no nome. Então, essa é uma lição kármica, tá? Vamos lá. Sobre a aceitação, né? A Fran falou aqui que ela tem que aceitar, mas às vezes não tá conseguindo. O que acontece? Na verdade, o que eu sinto, assim, hoje até quando eu tava falando, fazendo esse vídeo ali sobre o que era? A lei da atração, eu falei muito sobre o aceita que dói menos, né? O que acontece? Quando a gente não consegue mudar alguma coisa, a gente tem que se render. E se render é aceitar. Quando a gente fica brigando contra uma coisa, não se resolve. Eu tinha uma amiga que falava sempre uma coisa: Leti, aquilo que não tem solução, solucionado está. E é verdade. Por exemplo, tem coisas às vezes que tu não consegue resolver,
né? Não é só coisas, situações, pessoas. E aí, se tu fica brigando com aquilo, é pior. Então, se rende, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Redenção, porque é quando a gente se rende à energia universal, a Deus, e a gente entende que Ele tá cuidando de tudo. Então, é muito nesse sentido de se render. E se tu não consegue aceitar, porque tu tá muito no ego, precisa voltar mais pra centelha, precisa trabalhar mais a energia do ser, sabe? Sair um pouco dessa coisa. E aí, às vezes, a aceitação tá muito ligada a uma pessoa. Ah, a pessoa age de tal forma e eu não gosto da forma como a pessoa age. Então, o que tu tem que fazer? O caminho inverso, em vez de ficar olhando lá no outro que precisa ser mudado, olha pra dentro de ti mesma. Né? Quando a gente tá muito preocupado com os problemas das outras pessoas, com julgar e tal, é porque a gente não quer olhar pra nós mesmos. Essa que é a realidade. Porque olhar pra dentro dói. Não é fácil lidar com as nossas sombras, mas é muito libertador, porque quando a gente olha, a gente consegue soltar. Então tá muito ligada a esse sentido, tá? E... ó, é que ela mora em outra cidade e ela diz que tem que aceitar que ela tá morando lá. Olha só. Nada é por acaso. Se você está nesse lugar, era para estar aí. Quando acontece uma situação dessas, o que eu me questionaria? Quais as coisas que me levaram a estar aqui? Né? Ao mesmo tempo, o que tem de bom nessa vivência que eu posso olhar para as coisas positivas? Porque isso é muita falta de aceitação do presente. Tu tá focada no passado. Quem disse que o passado era melhor do que o teu presente? Isso é estar identificada com o teu personagem do passado. Na tua cabeça, tu idealizou que a tua vivência aqui era melhor. Tu idealizou isso. E sabe o que é mais louco? Tu continua co-criando essa realidade. Porque como você acreditou que a tua vida aqui era muito melhor do que a vida que tu tá vivendo agora, tu tá voltada no passado. Então, ao invés de tu criar uma nova possibilidade para daqui um pouco tu sair da cidade de onde você está, você não sai, você está naquele padrão. Por quê? Porque tu tá lá no passado. Então, a tua crença inconsciente fala o quê? Mais do mesmo, mais do mesmo. Ela tá focada onde? Focada no passado. Então, vamos criar mais do mesmo. Mais dor, mais sofrimento. Quando tu muda o foco e tu começa... poxa vida, o que tem de bom nesse momento? E agradece esse momento, as coisas começam a mudar, o padrão começa a mudar. Porque assim, a gente só cocria a nossa realidade para uma coisa diferente quando a gente está focado na gratidão. Não tem outra forma de fazer uma mudança de padrão se a gente não está focado no que tem de bom naquela situação. Por pior que seja, sempre tem uma coisa boa, um aprendizado. E enquanto tu não aprender a lição que você precisa aprender, essa situação vai perdurar e vai perdurar. Então assim, ó, se entrega. É isso que tem pra hoje? É isso que tem pra hoje. Tem uma coisa que o Rafa sempre fala, isso é o que a casa oferece. Né? Às vezes a gente vai fazer almoço, só tem uma opção ali, não tem outra coisa, né? Porque a gente compra as comidas já organizadas pra semana e tal, né? Daí eu disse, ai, que vontade de comer tal coisa. Daí ele falou, bom, hoje é o que a casa oferece. É isso. É o que a casa oferece, vamos aceitar, não adianta ficar brigando. É mais sofrimento, é mais dor. Tu fica aí, daqui a um pouco tá co-criando uma doença, sabe? Calma. Aceita isso, é temporário. E outra coisa, tudo na nossa vida é temporário. A nossa mente acha que tudo é definitivo. E na verdade tudo é temporário, essa que é a verdade. Hoje tu toma uma decisão e tu vai fazer uma coisa, né? E aí aquilo, tu decidiu fazer aquilo. Mas não quer dizer que... Olha, gente, vocês querem exemplo melhor do que essa pandemia? Vocês entendem? Pode fazer o plano que tu quiser, o universo vem lá e te vira do avesso e aí tu não pode mais fazer nada. Vocês entendem? Tudo é impermanente, nada é permanente, tudo é impermanente, as coisas estão em constante transformação e mudança. Enquanto a gente não aceita isso, a gente não consegue viver essa vida feliz. Então assim, tenta entender. Obrigada, Fran, por ter se aberto comigo aí. Vamos ver, tem uma outra pergunta aqui.
Ai, meu Deus, essa pergunta é engraçada. O karma tem a ver com CPF e RG da pessoa? Não, gente, nada a ver. Tá? CPF e RG é nome que vem, é número que vem tipo assim, é compulsório, tu não tem escolha, mas não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, nem com numerologia, tá? Vamos lá. Que mais? Se vocês têm mais alguma pergunta, me mandem, que às vezes eu não consigo ler direito aqui. Se faltar mais de um número no nome, tenho várias lições kármicas? Sim, tá? São lições kármicas, mas assim, não se apavora, né? Se tu tá tendo oportunidade de olhar para isso, quer dizer que tu tem uma oportunidade de ressignificar e olhar, entender e tomar consciência da tua vida de uma forma mais profunda, tá? Vamos ver aqui. Acho que eu respondi, né, gente? Que o pessoal foi comentando e eu tava concentrada em fazer a live e não olhei todas as perguntas. Aqui, ó. Sobre o Dharma, meu nome é um logo após 2 sobrenome, e no final Júnior, como classifica? Nome é um logo após 2 sobrenome. É que assim, ó, o Júnior, na verdade, ele não é classificado como um Dharma, tá? O Júnior ali, ele é uma continuação, vamos dizer assim. A gente usa para fazer... Ele tem um nome isso, mas agora me fugiu o nome aqui, tá? É como se fosse senhor, senhora, tu não vai considerar pro cálculo. O Júnior ali, quando eu faço análise, eu considero ele para questões de interpretação, mas o nome é o teu nome principal lá, mesmo que seja igual ao do teu pai, por exemplo. Tá? O nome-chave é o primeiro e não o Júnior, que seria o último, tá? Júnior seria o teu apelido, enfim, o nome-chave, a não ser que o teu nome seja, por exemplo, Júnior de Oliveira. Júnior é o teu nome, daí é o teu nome-chave, mas se não, ele seria se ele vem lá no final, o nome é outro. Eu esqueci a palavra agora, mas tem um nome que a gente dá pra isso, tá? Como eu faço para saber o número da minha dívida kármica? Como eu falei em toda a live, tá, gente? A dívida kármica não é uma coisa que tu vai olhar só, cada um tem uma. Não, a gente tem que olhar através da numerologia. Tem pessoas que a gente tem uma facilidade de observar isso, mas tem pessoas que a gente não consegue ver, tem que fazer um mapa, tá? Então, mas todo mundo tá aqui, todo mundo tem karma. Só que pode ser que algumas pessoas a gente não consiga identificar de primeira, tá? E também é aquela coisa, né, gente? O arcano 14 é o arcano da temperança, tá? Que mais, gente? Vamos ver, vem mais uma pergunta aqui. Nossa, ótima pergunta, Carol. Tenho vizinha com Covid, eles estão bem graves, mãe e filho estão na UTI, se tem alguma ligação com questões kármicas. Eu adorei isso aqui, porque assim, essa semana eu assisti um vídeo falando sobre isso. Tem muita gente que fala que quem pega Covid é porque tem o karma. Gente, vamos falar a real da coisa? Ninguém aqui é santo, tá? Todos nós, coletivamente, co-criamos essa realidade. Não é só uma pessoa, todo mundo. Vocês acham que a gente está vivendo uma pandemia num momento todo mundo junto, por quê? Todos nós co-criamos essa realidade. Pode ser que essa pessoa tenha uma questão kármica, pode ser, mas não quer dizer que quem não tenha pegado Covid não tenha questões kármicas ligadas a esse karma coletivo. Então, por quê? Porque todos nós estamos sendo afetados em alguma medida. Vocês entendem? Então a gente tem que cuidar com o nosso ego espiritual, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, porque se tu tá vibrando no amor, tu não vai pegar Covid. Gente, nesse vídeo que eu assisti, o Chico Xavier nunca ficou doente. Vocês não sabem do Chico Xavier, tava sempre indo pra médico e tal, tava sempre doente. Sabe, o Padre Pio lá, que também era um ser de muita luz e tal, também pegou a gripe espanhola lá no tempo dele. Vocês entendem? Pessoas iluminadas, pessoas que passaram por, sabe, que tinham muita energia de luz e pegaram doenças.
Então não quer dizer que seja o karma da pessoa ou que a pessoa tá vibrando baixo e ela pegou Covid, sabe, gente? Vamos desmistificar isso aí, porque assim, isso é falta de responsabilidade falar esse tipo de coisa. Então pode ter uma questão kármica? Pode, mas nós não temos capacidade para falar sobre isso. Só se eu abrisse o campo acástico da pessoa, e eu só posso fazer isso com a autorização dela. Ela tem que me chamar e me dizer assim, ó, faz uma leitura dos meus registros acásticos e vê se eu tenho um karma de Covid. Aí eu tenho como fazer isso, né, que eu faço leitura de registros acásticos. Mas a verdade é essa que eu falei pra vocês. Todos nós criamos esse karma coletivo, porque todos nós somos afetados em alguma medida. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui ou que vai assistir essa live depois teve alguém que pegou e ficou doente. Tem um tio da família que tá mal aí, que tá, né, que a gente tá fazendo oração para essa pessoa melhorar. Então a gente tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque o karma é coletivo, é meu, é teu, é nosso, é de todo mundo. Talvez eu não pegue Covid, ou eu pegue. Eu não sei. Tudo vai depender do meu caminho e só a espiritualidade tem a resposta. Fato. E assim, eles também não vão ficar dando resposta aí de forma aleatória como as pessoas esperam. Mas não é porque a pessoa tá vibrando. Claro que quando a gente tá com a nossa imunidade baixa, a gente tende a ficar doente de uma forma mais fácil. Mas não necessariamente seja isso. Pode ser uma série de coisas. Mas sempre lembrando que o karma é coletivo e não só das pessoas que estão passando por essa situação. Porque eu fico triste, sabe, de ver, assim, quem tá perto, né, que pegou, que tá doente, mesmo que não esteja perto, que esteja distante, né, a gente tá passando por bandeira preta aí na nossa cidade, então, assim, todo mundo tá sendo privado de alguma forma. Por quê? Se a gente encarnou nessa experiência terrena num momento de pandemia, é porque nós escolhemos estar aqui, para começar. Depois, gente, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. E a gente não tá aprendendo. Senão isso já teria se resolvido, vocês entendem? Então, de uma forma mais profunda, a gente precisa aprender. Uma das coisas que eu acho que uma das lições que isso traz para nós é a compaixão. A gente precisa trabalhar a compaixão coletivamente falando, tá? Então, assim, essas questões kármicas aí são muito... A gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre isso, tá? Mas eu espero que tenha sido mais... como é que eu vou dizer? Esclarecedor para vocês, tá? Tem mais alguma pergunta, gente? Já passou de 1 hora de live aí. Não tenho 7 nem no nome nem no sobrenome, nenhuma das letras. É a mesma coisa que eu, é uma lição kármica 7, né? As dívidas kármicas aí tem que fazer outros cálculos ali, mas então tem a lição kármica de 7, tem que desenvolver a espiritualidade, tem que olhar mais profundamente aí pro autoconhecimento e passar adiante também, né? E uma coisa que, falando de compaixão, né, gente, o que eu entendo? Mais uma vez, é a 4ª vez que eu tô falando isso. Como é que a gente tem compaixão com o outro? Quando a gente tem compaixão com nós mesmos. A gente não consegue ser bom com as pessoas se nós não somos bons com nós. Então tudo começa em nós. Vocês entendem isso? É uma coisa que parece tão óbvia, mas às vezes não é tão óbvio. Porque uma coisa é fato, gente. Uma pessoa que não consegue ter compaixão com a sua própria dor, como que ela vai ter compaixão com outras pessoas? Por isso que começa isso em nós. Vocês entendem? Tipo assim, e não tem que se cobrar por isso. Primeiro olha pra ti, como é que você se trata? Quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê? Fora o espelho, você gosta da pessoa que você é? Você se ama profundamente, incondicionalmente? Você tem que sempre lembrar que você não é esse avatar aqui, você não é a sua profissão, você não é o casamento que você está vivendo, você não é isso, você é um ser espiritual, eterno e perfeito, um fractal da mente universal. Você precisa se conectar com essa energia, com essa força mais profundamente. Porque senão o que acontece? Vocês ficam identificadas, e nós ficamos, e eu também fico em alguns momentos, identificados com o nosso personagem. Porque, sabe aquela coisa, eu sou a numeróloga. Não sou nada disso aí. Sei lá, daqui um pouco, semana que vem, a espiritualidade me diz assim, ó, agora acabou o trabalho com a numerologia, tu vai para outra área. Eu não sei.
E eles que me conduzem. A partir do momento que eu aceitei isso, eu parei de ficar me cobrando por algumas coisas, porque eu entendi o quê? Que eles estão aqui para me conduzir, e graças a Deus que alguém tá me conduzindo. Porque imagina a gente sozinho aqui, tem que saber para onde vai. Então é isso, gente. A gente é um ser eterno e perfeito, um fractal da mente universal. É isso que a gente tem que lembrar. Nosso poder é ilimitado e a gente tem que trabalhar a nossa energia para que a gente esteja conectado com esse ser, porque o ser ama incondicionalmente o tempo todo, a nós mesmos e também ao nosso semelhante, porque todos somos um. Só que quando a gente se distancia disso, a gente entra no julgamento, a gente entra nessas energias aí da dificuldade, da ansiedade. Vocês entendem que existe uma coisa muito profunda aí que precisa ser olhada? E agora falando de mais uma coisa, gente, nós estamos no período de quaresma. Eu sei que parece um negócio religioso, né? A Igreja Católica fala da quaresma e tal, comemora a quaresma. Mas na verdade, gente, Jesus passou 40 dias no deserto para quê? Para se autotransformar. E aí o que acontece? Esse é um período que sempre no nosso planeta a gente tem muita, o orar e vigiar, e a gente recebe muito ataque energético e espiritual nessa fase. Por isso tantas pessoas doentes, tantas pessoas também tristes, chateadas e tal. Então vamos fazer a nossa parte pro coletivo, cuidar de nós mesmos. Quando a gente cuida de nós mesmos, a gente acaba influenciando o coletivo, né? Existe uma teoria do Rupert Sheldrake, não sei se vocês já ouviram falar. Ele diz o seguinte, que a cada 100 pessoas que expandem a consciência, a 100ª primeira pessoa expande por... como é que fala? De forma compulsória, digamos assim, né? Porque 100 pessoas expandiram a consciência, a 100ª acessa essa informação, o nome disso é egrégora, gente. Então, quanto mais pessoas se iluminam, quanto mais pessoas começam a trabalhar suas dores e começam a se curar e ficar bem, outras pessoas vão se curando de forma compulsória, vão se curando porque elas acessam essa energia. Então, é muito interessante, por quê? Porque é a gente preocupado com nós mesmos, né? Vamos ver aqui. Em teoria, o psicólogo pediu para fazer... Em terapia, o psicólogo pediu para fazer psicologia. Não entendi, Carla. Então, o que acontece? A gente tem que se trabalhar para a gente poder se desenvolver e, ao mesmo tempo, a gente, por exemplo... né, influenciar as outras pessoas e trazer muita energia de luz. Então assim, ó, todo mundo que tá aqui, gente, eu tô sentindo um calor descomunal aqui, porque eu vejo a equipe espiritual trabalhando, e eu tenho certeza que ele tá ajudando todo mundo que tá nessa live aí também, porque todo mundo recebe isso. E hoje é um dia de portal, né, gente, 3/3, então tem uma energia muito forte de amor, uma energia mestre que tá vibrando. Então eu vou convidar todos vocês aí, eu senti de fazer uma meditação aqui agora. E eu vou convidar todo mundo aí para fechar os olhos um minutinho, tá? Pra gente fazer uma concentração aqui, que os mentores vão trabalhar e vão ajudar aí algumas pessoas que estão precisando. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem fundo, se concentrarem na respiração de vocês. Parem o que vocês estão fazendo nesse minuto, respirem, sintam as batidas do coração de vocês. Permitam que os mentores, a equipe espiritual, realize esse trabalho de cura. De limpeza, entendimento, respirem fundo, se entreguem a esse momento. A equipe espiritual está trabalhando com todos. Imagina agora uma chama violeta descendo do céu,
penetrando todo o seu ser, o seu chakra coronário, limpando todas as energias, todas as dores, retirando implantes e toda energia densa que se encontra nesse campo. Essa chama violeta vai transmutando as energias do seu corpo, trazendo paz, luz, entendimento. E desce do céu uma chama branca que vem entrando pelo seu chakra coronário, invadindo todo o seu corpo, limpando e purificando toda a sua energia nesse momento. E desce do céu uma chama dourada que entra pelo seu chakra coronário, uma malha de luz. É a energia crística que traz cura, amor, entendimento. Essa chama dourada nesse momento vai penetrando todas as tuas células, trazendo proteção. E a equipe espiritual vai trabalhando o seu campo energético, expandindo. E nesse momento, o seu chakra cardíaco se expande, se expande, se expande. E vai de encontro a todas as pessoas que estão online nessa live nesse momento. Um arco-íris se forma. Estamos todos conectados. Essa chama de luz faz com que todos estejamos juntos, unidos, em amor, na energia crística. Com o nosso coração preenchido de amor, paz nesse momento. Agradecemos a presença dos mentores que aqui estiveram, realizando todo esse trabalho de cura, amor e entendimento, limpando os nossos campos e permitindo a entrada da luz. Gratidão a todos os seres de luz que estiveram conosco. Podem ir voltando. Ou respirando. Nossa, gente, eu recebi uma enxurrada de energia aqui. Que eu chego a estar suando. Como é que foi pra vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Nossa, eu tava sentindo uma dor na minha cabeça e eu dizia, meu Deus, mas o que era? A pessoa não parava de falar, a equipe espiritual pedindo pra fazer uma mentalização e eu, meu Deus. Nossa, eu chego a estar suando. Dor de cabeça, coração acelerado, tava fazendo uma limpeza aí. E vai continuar limpando o campo de vocês, tá, gente? Se conectem com essa energia, façam uma oração hoje de noite, antes de dormir. E eu ia falar pra vocês, se alguém estiver sentindo aí com a energia muito pesada, faz a oração do Arcanjo Miguel, tá? Ali na bio tem um link pra baixar
E vocês podem fazer, é gratuito, ele é só baixar lá e vocês fazem durante 21 dias. Ajuda muito a limpar o campo energético, a tirar muita coisa. E uma das coisas que eu quero falar pra vocês é assim, tá com dificuldade pra soltar alguma coisa, tá com dificuldade de qualquer coisa, peçam ajuda espiritual, que eles ajudam muito. Dei pra vocês o exemplo ali que eu não tava conseguindo trabalhar ontem e eles me ajudaram, eles neutralizaram os meus pensamentos e eu consegui fazer. Se a gente acredita, as coisas fluem. Então, assim, confiem que vocês estão recebendo ajuda espiritual o tempo todo, vocês só precisam pedir, tá bom? E, gente, muito obrigada por estarem comigo essa noite, muito obrigada pela atenção de vocês, né? Por terem dedicado esse tempo para me assistir e até a próxima. Namastê!